Olá, pessoas queridas, é uma alegria muito grande poder novamente estar com vocês, compartilhando de uma porção da preciosa palavra de Deus. Quero desejar uma semana muito abençoada a todos vocês, que a boa mão do nosso Deus possa conduzir a vida de cada um de vocês, os abençoando nas mais diversas atividades em todos os dias dessa semana. Obrigado pelo seu carinho em nos acompanhar no nosso canal. Continue nos ajudando a compartilhar e a divulgar as mensagens aqui postadas, de maneira que possamos abençoar cada vez mais o maior número de pessoas possíveis. Se você tivesse tido a oportunidade de ter caminhado durante o ministério de Jesus com Ele, você seria apenas mais um na multidão ou assumiria com Ele o compromisso de ser o seu discípulo? Se eu e você tivéssemos caminhado com Jesus durante o seu ministério, o que de fato teria nos atraído em Jesus? Na devocional de hoje eu quero falar com você acerca mais um na multidão ou discípulo de Jesus. Durante o ministério de Jesus, a Bíblia nos fala que ele era acompanhado por muitas pessoas. A Bíblia adjetiva essas inúmeras pessoas como sendo uma grande multidão. A todo momento, os diversos lugares por onde Jesus passava estavam sempre ali aglomeradas e acompanhando a trajetória de Jesus. Em alguns momentos Jesus precisou se retirar só junto dos seus discípulos, de maneira que pudesse ter um tempo de descanso e também um tempo ali a sós com seus discípulos, porque era comum que todos os dias do ministério de Jesus ele estivesse sempre cercado por muitas pessoas. Na multidão haviam pessoas ali interessadas simplesmente pelos milagres de Jesus, pessoas que o seguiam por curiosidade, por interesses de que algum dos seus problemas fossem resolvidos ou aliviados, pessoas que seguiam Jesus por simples empolgação ou no intuito de poderem ouvir de Jesus uma boa história, um bom ensinamento e também uma boa palavra. E hoje não é muito diferente disso. Pessoas têm seguido a Jesus pelos mais diversos motivos, sejam por motivos egoístas de quererem receber de Jesus apenas os seus benefícios, as suas bênçãos, mas será que o ministério de Jesus tinha como objetivo simplesmente o atrair multidões? Certamente que não. Então nós vamos ao texto bíblico para entendermos qual era e qual é o grande propósito do ministério de Jesus na vida de cada um de nós. O texto bíblico para nossa leitura está no Evangelho segundo escrito por Mateus, capítulo de número 10, e o versículo 25, que nos diz: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Muito mais que atrair multidões para si, Jesus ele teve sempre como objetivo transformar a vida das pessoas. Fossem elas homens, mulheres, crianças, anciãos, esse sempre foi o principal objetivo do ministério de Jesus e ainda continua sendo o principal motivo do ministério de Jesus. Torná-los pessoas semelhantes a Ele. Basta que o servo seja como seu Senhor. Basta que o discípulo seja como seu mestre. Então o objetivo de Jesus é nos transformar em pessoas que sejam parecidas com Ele, semelhantes a Ele, parecidas com Ele. Isso é muito claro no texto bíblico, né? Esse desejo de tornar pessoas discípulas dele. Quando Jesus se despede dos seus discípulos, ele estabelece ali uma grande comissão. E um dos pedidos que Jesus faz e estabelece na grande comissão é que seus discípulos fossem pelo mundo, pregassem o Evangelho e fizessem discípulos de todas as nações e de todos os povos. O grande interesse de Jesus é nos tornar seus discípulos.
pessoas que sejam parecidas com Ele, pessoas que sejam como Ele. Esse foi o foco do ministério de Jesus. Nas palavras de Jesus, nós precisamos sermos como Ele e nos tornarmos os seus discípulos. E a grande pergunta é: o que precisamos fazer para nos tornarmos discípulos de Jesus? Se nós não desejamos ser apenas mais um na multidão, caminhando em direção a Jesus por inúmeros motivos ou intenções, se o nosso objetivo de fato é caminharmos com Jesus e nos tornarmos discípulos dele, o que de fato define um discípulo de Jesus? Ou o que é necessário para que nós nos tornemos discípulos dele? E o texto bíblico vai dizer que uma primeira coisa que nos torna discípulo de Jesus é amá-lo sobre todas as coisas. O texto bíblico do Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 26, nos diz: se alguém vem a mim e ama a sua vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo que precisamos amar a Jesus, precisamos amá-lo sobre todas as coisas. O que Jesus nos diz é que nós não podemos amar nada ou ninguém de modo que esse amor seja maior que o amor que tenhamos por Ele. O que Jesus nos ensina é que nada na nossa vida pode ocupar o lugar que deve ser somente dele. Então, amar a Jesus é amá-lo acima de qualquer coisa e acima de qualquer pessoa. É colocar o nosso amor a Jesus como sendo o amor maior, o amor primeiro, e o amor que se estabelece acima de qualquer outra coisa. Que possamos de todo o nosso coração amarmos a Jesus, que possamos amar Jesus acima de qualquer outra coisa, de maneira que isso nos defina, ou seja, uma das definições de que somos um discípulo de Jesus. Uma segunda característica que o texto bíblico nos fala no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 37 e 39 diz: e quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Jesus fala que um discípulo, ele deve viver uma vida de renúncia, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Renúncia significa não deixarmos que as nossas vontades se sobreponham à vontade de Deus. Renúncia significa que estejamos submissos à vontade de Deus e que desejemos fazer a vontade de Deus muito acima das nossas próprias vontades. E se tomar a sua cruz, negar a nós mesmos, significa que pelo fato de amarmos tanto a Jesus, desse amor ser maior do que todas as coisas, nós nos propomos também a fazer que a vontade dele seja feita na nossa vida e que a vontade dele prevaleça em nós acima das nossas vontades. É a disposição de poder viver a vontade de Deus nas nossas vidas. Uma outra coisa que marca a vida de um discípulo de Jesus é a obediência à sua palavra. O Evangelho de João, no capítulo 8, ele nos diz: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. O que Jesus diz aqui é que permanecer na sua palavra não é simplesmente achá-las bonitas, interessantes para nós, mas antes de tudo, termos disposição para vivê-las, praticá-las e obedecê-las. Isso é permanecer nas palavras de Jesus. É muito mais do que nos convencermos, é muito mais do que acharmos essas palavras bastante interessantes, mas é sobretudo permitir que a nossa vida seja moldada a partir da palavra de Deus. Se essa palavra permanece em nós, verdadeiramente isso nos constitui e nos torna discípulos de Jesus.
Jesus também nos diz no Evangelho de João, lá no capítulo 13, novo mandamento vos dou, amei uns aos outros, e nisso conhecerão que vós sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Se Jesus deseja que sejamos tão parecidos com Ele, certamente precisamos amarmos uns aos outros. O texto diz que devemos amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Ele nos amou primeiro, Ele demonstrou o exemplo de amor, Ele estabeleceu esse elo de amor entre nós e Ele, de maneira que também possamos estabelecer um elo de amor entre nós e os nossos semelhantes. Jesus deseja que sejamos capacitados cada vez mais a amarmos uns aos outros da mesma forma que Ele nos amou e da mesma forma que Ele nos ama. A Bíblia diz que pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós, como discípulos de Jesus, não podemos deixar que esse amor se esfrie entre nós. Um amor que se revela em atitudes, em ações, em situações concretas. Isso nos configura como discípulo de Jesus. Um amor que seja encontrado no coração e na vida de cada um de nós. Um amor que seja partilhado entre nós e os nossos semelhantes. Jesus também nos fala que para sermos discípulos dele, lá no capítulo 15 do Evangelho de João, quando ele fala sobre a videira, como sendo ele a videira e nós sendo os seus ramos, e a partir daí dermos frutos, ele diz que nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Sermos frutíferos ou darmos frutos significa reproduzirmos em nós, não por nós mesmos, mas por causa de Jesus, reproduzirmos frutos que nos levem a sermos reconhecidos como seus discípulos. Frutos de empatia, de amor, de compreensão, de ajuda mútua, frutos de boas ações, de boas palavras, frutos que venham abençoar as vidas uns dos outros. Isso é sermos frutíferos em Jesus. É produzirmos e permitir que frutifique em nós tudo aquilo que Jesus deseja que seja encontrado em cada um de nós. E por último, Jesus também nos ensina a humildade que devemos ter enquanto discípulos dele. O Evangelho de Mateus, lá no capítulo 20, os versículos 25 a 28, quem quiser se tornar importante entre vocês, deverá ser servo. No reino de Deus, as pessoas mais importantes são aquelas que se propõem a ser servo, a servirem. Jesus, quando ele se reuniu ali na última ceia com os seus discípulos, ele demonstra uma humildade que deve ser encontrada em nós também. Ele pega uma bacia com água, uma toalha, e antes de comerem ali a refeição, ele se coloca a lavar os pés dos seus discípulos, demonstrando que no reino de Deus o maior é aquele que se dispõe a ser o menor. Aquele que deseja ser o maior é aquele que propõe a servir os demais. E isso é bem contrário a tudo aquilo que é estabelecido na nossa sociedade. Nós vemos uma sociedade onde nós queremos ser o dono da razão, o dono da verdade. Uma sociedade onde as pessoas querem ser maiores e melhores do que as outras, onde um sabe mais do que o outro, onde muitos querem ser vistos. Jesus diz que no reino de Deus a humildade nos faz sermos servos. Discípulo não é aquele apenas que segue a Jesus, mas é aquele que segue a Jesus desejando ser ensinado e moldado por Jesus.
Então existe uma grande diferença entre aqueles que apenas seguem a Jesus e aqueles que desejam ser discípulos. Aqueles que seguem a Jesus são aqueles que o seguem por motivos inúmeros, mas em dado momento deixam de segui-lo, o abandonam. Mas discípulo é aquele que permanece porque o objetivo dele é ser ensinado e moldado por Jesus na sua vida. Que eu e você não viemos nos acomodarmos de sermos apenas mais um dentre uma grande multidão que segue a Jesus, mas que no nosso coração haja um grande desejo de nos tornarmos discípulos de Jesus, permitir que Ele molde a nossa vida em todos os aspectos, que Ele molde a nossa forma de pensar, de agir, que Ele molde o nosso coração e as nossas mentes, de maneira que possamos ser como Ele. Como lemos aqui no texto inicial, basta que o discípulo seja como o seu mestre e que o servo seja como o seu Senhor. Jesus, ele veio ao mundo, ele esteve entre nós exatamente para isso, para nos ensinar e nos convidar a sermos discípulos dele, vivermos uma vida muito parecida e semelhante à vida dele, essa vida que ele propõe a cada um de nós a ser vivida. Jesus estabeleceu o ministério exatamente com esse objetivo, de que para além de uma grande multidão, ele encontre pessoas que se coloquem disponíveis a caminhar com ele na condição de discípulos, desejosas a serem moldadas e ensinadas por ele. Quero registrar aqui o meu carinhoso abraço a todos vocês, que a boa mão de Deus possa os abençoar muito. E se essa palavra abençoou o teu coração, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, de maneira que essas pessoas também sejam tão abençoadas, assim como Deus tem nos abençoado com a sua palavra. Um grande abraço, que Deus te abençoe em Cristo Jesus, e se Ele nos permitir, voltaremos a nos encontrarmos na próxima semana, onde estaremos novamente compartilhando a preciosa palavra de Deus, com lições maravilhosas para as nossas vidas. Fique com Deus.